Bom, pessoal, então nessa aula de hoje aqui nós vamos trabalhar agora com círculos, né, esferas. A gente vai discutir um pouco aqui a parte de ângulos, né, porque é interessante que, por mais que você possa discutir ângulos, né, usando outras figuras geométricas, né, é, sempre o círculo, né, é a melhor forma de você definir arco, né, e um ângulo que é proporcional, né, ao comprimento total, né, de uma circunferência, né. Você pode sempre tratar uma parte do setor, né, de um círculo como se fosse uma representação para um determinado ângulo, né. E aqui vai ser importante também para a gente, né, porque é uma aula que vai ter, digamos, a base necessária para a gente trabalhar com as funções trigonométricas, tá bom? Mais na frente, né? Mais na frente, né, a gente vai trabalhar com funções trigonométricas e eventualmente a gente vai se deparar com ângulos, né, não escritos em graus e sim em radianos, tá bom? E para entender que unidade de radiano é essa, né, você precisa definir aí o círculo, né, e um círculo e os seus arcos também, né? Então eu vou começar essa unidade aqui porque ela é o círculo, né, é uma figura interessante na matemática, né, na geometria, porque ele difere completamente, né, das outras formas geométricas que a gente viu na aula passada, né, porque a forma como ele é construído exige não mais segmentos de reta, e sim curvas, né? Então, o que difere os polígonos convencionais que a gente estudou, o quadrado, triângulo, né, cubos, né, prismas, pirâmides, né, de um círculo, de uma esfera, é o fato do círculo da esfera ser curvo e não mais segmentos de reta. Você não constrói um círculo perfeito, né, simplesmente usando segmentos de reta. É impossível, né? A menos, como eu já comentei até na aula passada, que você use um polígono regular com lados cada vez menores, mas com quantidade de lados cada vez maiores, né? Inclusive, essa forma de se calcular, por exemplo, a área do círculo, né, que é quando você coloca vários polígonos, né, cada vez com maior número de lados dentro de um círculo, né, que é chamado de método da exaustão, né, que é quando você começa colocando, por exemplo, um triângulo dentro de um círculo, depois você coloca um quadrado dentro de um círculo, depois você coloca um hexágono, um pentágono, né, o hexágono, um heptágono, e aí vai, né, até que você coloca uma quantidade grande, né, de um polígono com uma quantidade grande de lados, tá certo? E aí você consegue ter uma estimativa, por exemplo, da área de um círculo, tá bom? Esse método, que é chamado de método da exaustão, que é um método de se calcular a área de uma curva, né, usando polígonos com lados cada vez menores, né, foi um método usado, por exemplo, por Arquimedes, né, para se calcular a área de um círculo. Inclusive, Arquimedes, eu coloquei justamente, eu quero dar uma ênfase aqui, que ele foi o primeiro, né, a estimar com uma certa precisão, né, com 3 casas decimais, né, o valor do π. Né? E o que é o π? O π, né, é um número aí irracional. Isso significa, por ele ser irracional, significa que ele não pode ser representado por uma fração, tá bom? Ele é um número que tem infinitas casas decimais, são chamados números irracionais, né? E que ele foi descoberto, digamos assim, ele foi proposto, esse número, né, quando os antigos, né, e é muito antigo mesmo, as civilizações antigas que já faziam círculos perfeitos, né? Você vê muito na história, quando você vai estudar a história das civilizações antigas, né, principalmente aquelas civilizações que construíam, né, coisas, né, obras com pedras, né, superfícies, né, que possuíam desenhos esquemáticos que possuíam aí uma simetria circular, tá bom? Você percebia nessas edificações uma simetria muito perfeita para um círculo, para arcos, né?
o que leva a gente a supor que as civilizações antigas conheciam muito geometria, né? Elas tinham conhecimento de áreas, né, de arcos, né, e muito superior, né, ao que a gente imagina, né? Entretanto, na antiguidade, aí, digamos, antes de Cristo, né, o primeiro que se destacou, né, na civilização grega, né, obviamente, né, que antecedeu aí a Cristo, né, foi Arquimedes. Inclusive Arquimedes, né, de Siracusa, ele é considerado um dos maiores aí matemáticos, né, de todos os tempos, ao lado de várias outras personalidades aí que vieram posteriormente, né, ao lado de Newton, ao lado de Leibniz, ao lado de Gauss, né. Arquimedes também é um dos maiores físicos, né, que já surgiu na Terra, tá bom? Comparado a pessoas como Newton, né, a Einstein, né, e todos os outros. Tá bom? Por quê? Porque ele desenvolveu uma série de coisas, né, que hoje em dia ainda assim é demonstrado ser correto. Por exemplo, na matemática, né, ele encontrou o número π, né, que é uma razão entre a circunferência de um círculo perfeito e o seu diâmetro, né, com 3 casas decimais. Tá bom? Ele encontrou 3,141. Eu até coloquei aqui em vermelho. Tá bom? Isso é um feito notório, tá bom? Assim, isso é histórico, né? Hoje em dia, lógico que você tem aí, né, os computadores hoje em dia conseguem aí já estimar aí, né, uma infinidade de casas decimais aí inimagináveis, tá bom? Para o valor de π, né? Casas corretas, né? Não é só fazer uma continha lá básica e supor qual é a casa, né? É casas decimais corretas, né? E você tem cada vez mais um valor de π correto, mas Arquimedes aí, 200 anos antes de Cristo, já sabia aí que tinha 3 casas decimais pelo menos corretas, né? Ele propôs inclusive a 4ª casa decimal, só que a 4ª decimal era um número aí incerto, né? Ele propôs entre, se eu não me engano, 3.1410, né? E 3.1419, né? Ou seja, a 3ª casa decimal aí ficaria em arbitrária ainda, né? E aí é interessante que você tem o número π. Hoje é um número espetacular, assim, endeusado aí na matemática, porque realmente, né, é um número que simboliza, né, o comportamento circular, né? Qualquer superfície circular eventualmente vai ter que cair com o valor de π, né? E ele não simplifica com ninguém, né, a não ser com outro π, né? Então, na hora que ele aparecer lá, é um indicativo de que você tem algo que curva, certo? É um indicativo de alguma área, de alguma superfície aí, de algum volume que é delimitado por curvas, tá bom? Não tem como fugir disso, tá certo? Então, o π, por definição, né, isso aqui não é prova matemática nem nada, é uma observação ao longo dos anos, ao longo da história das civilizações, né? Os antigos, eles descobriram que existia uma relação constante entre a circunferência, tá certo? E o diâmetro da estrutura circular que você construía, né? Então, se você soubesse o tamanho da circunferência usada para fazer o seu círculo, né? E isso, aí você fala, mas como é que eles sabiam o tamanho da circunferência, né? Eles usavam aí o contorno, né? Se você quisesse construir aí algum celeiro, digamos, circular, né, quanto que de arame você gastaria, né? Se quiser construir, fazer uma inscrição ao longo na terra, né, quanto que de marcação que você teria que percorrer, né? Então, perceba que as estruturas circulares, né, elas podem ser medidas, como eu já comentei aqui. Se você tiver um polígono irregular, você pode medir os segmentos que delimitam o polígono, né? Então, se você tentar aí construir um círculo, basta você medir aí os segmentos de reta que você usou para construir esse círculo, tá bom? Então, os antigos sabiam, né, medir, né, com uma certa precisão, lógico, né, não é perfeita a precisão, mas sabiam medir, né, o comprimento usado para fazer os círculos, né? E sabiam também o diâmetro, porque esse é mais fácil. O diâmetro é um segmento de reta que passa pelo centro do círculo, né? Se você tiver qualquer outro segmento de reta que une 2 pontos, né, do círculo, você chama de corda, tá bom?
Existe uma palavrinha aqui, por exemplo, para esse primeiro ponto preto aqui, né, aqui de cima. Se você unir ele, né, com qualquer um desses outros aqui, através de um segmento de reta, né, você tem o que a gente chama de corda. Né? O interessante é que a corda ela não passa pelo centro do círculo. Em compensação, se você pegar esse ponto preto aqui com outro ponto, né, que a gente conhece como ponto oposto, né, diametralmente oposto, né, é chamado de diâmetro. Né? Então, o diâmetro é um ponto que está do outro lado aqui do círculo, né, que passa pelo centro do círculo. É a união de dois pontos do círculo, tal que essa corda, né, que você está construindo passa pelo centro do círculo. É chamado de diâmetro. E os antigos sabiam medir isso também. Né? Isso era mais fácil de medir do que o comprimento do círculo. Né? E aí o que eles percebiam era que essa relação entre o comprimento do círculo e o diâmetro do círculo era constante para qualquer círculo que você criasse. Né? Então deveria existir aí, né, um número mágico que regia aí todos os círculos. Né? E esse número foi chamado de π. Particularmente eu não sei dizer por que se usou a letra, né, grega π. Né? Mas até hoje é usado, né, a letra grega π para representar para representar a relação entre comprimento e circunferência de um círculo qualquer. Tá bom? Então, nessas condições, a gente tem que o π hoje em dia, né, antigamente se usava 3, né, na antiguidade, né, aproximadamente 3. Arquimedes deu um grande salto aí em termos de precisão para o valor de π, né, encontrou aí com 3 casas decimais, algo que realmente era um feito importantíssimo na história da física, da matemática, desculpa. Falando de física, né, só um detalhe aqui, Arquimedes também é o mesmo cara, né, que que desenvolveu, né, toda a teoria de imersão de corpos em fluidos. Né? Hoje em dia na física a gente vê o princípio de Arquimedes. Né? Você vai estudar isso, por exemplo, em Física 2, lá quando você for estudar de fluidos, né? Você vai estudar o princípio de Arquimedes, tá bom? A teoria do impulso, né, é toda de Arquimedes, tá bom? Então, o interessante é que qual é o princípio de Arquimedes? Aquele que você mergulha um objeto, né? Tem até a história da banheira, né? A lenda da banheira, né? Você mergulha o objeto num fluido, tá bom? E o volume deslocado do fluido, né, que é o volume do objeto, tá bom? Aquele volume do fluido deslocado, né, vai dar origem, né, justamente à força de empuxo. A força de empuxo, né, vai ser o peso, tá bom, do volume deslocado, certo? Que é interessante a força que o objeto recebe ao ser inserido, né, dentro do fluido, tá bom? Então, o que acontece? É do Arquimedes também essa ideia, né? Então, o que acontece? Bom, a gente tem aqui então π, né, com o valor de 3,14159,265, né, com várias casas decimais. Né? E é importante destacar o que significa o π do ponto de vista de medida também. Então percebam, se o diâmetro, né, é 2 vezes o raio, né, isso significa que se você tiver aqui um raio 1, né, metade do círculo tem um valor de π. Então se alguém lhe perguntar, seja um círculo de raio 1, né, quanto que vale o comprimento de um semicírculo? É o valor do π. 3,1415 aí, né, metros, por exemplo, se o raio for medido em metros. Né? Então o valor de π, tá certo? É exatamente a metade, tá bom, da circunferência. Tá certo? Então, a gente vem aqui, obviamente, para a definição de radianos. Né? O que é o radiano? Se o π, né, é a metade de uma circunferência de raio 1, né, a gente vem para a definição de radianos. O que é radianos? O radiano vai ser uma medida do ângulo, tá bom? Agora é uma medida de ângulo, radiano é uma medida de ângulo, gerado por uma abertura de arco equivalente ao tamanho do raio do círculo que o gera. Né?
Então, o que é que seria um ângulo de 1 radiano? Né? 1 radiano, né? Seria um ângulo na qual você faz uma abertura aqui do mesmo tamanho do raio. Então, o comprimento do círculo, né? O comprimento aqui de arco, tá certo? Que tem o mesmo tamanho do raio do círculo, né? Ele gera uma abertura angular de 1 radiano. Aí vamos voltar para cá. Ora, então quer dizer que se a minha abertura aqui foi de 180 graus, né? E isso me dá um comprimento de π, tá certo? Isso significa, e o raio aqui é 1, isso significa que quando eu venho aqui para o arco, né, essa abertura de 180 graus equivale a um ângulo de 180 graus, né? E equivale a um ângulo em radianos de π, né? Ou seja, você tem π radianos, tá certo? Então, o ângulo de 1 radiano é o mesmo ângulo do raio, tá certo? Se o raio for 1, então essa abertura toda aqui, até 180 graus, vai ser π. Se você for agora para a abertura completa, né, você tem um ângulo em radianos aí de 2π. Tá bom? Então, uma volta completa equivale a 2π radianos. 360 graus equivale a 2π radianos. Portanto, o comprimento total da circunferência vale quanto? π vezes d, mas isso aqui já é conhecido, é a própria definição de π. Mas usando aqui o ângulo em radianos, né, a gente tem, né, 2π vezes r, né, que é o valor do diâmetro. Aí você pode perguntar, quanto que vale, então, um setor qualquer? Né? Se você tiver um setor qualquer aqui, né, um setor de circunferência, tá bom? Uma cunha, né, que é como eu costumo dizer, né, uma cunha é justamente um pedacinho desse aqui, uma fatia de pizza dessa, né? Quanto seria o comprimento de circunferência dessa fatia aqui de pizza, né? É fácil você saber esse comprimento de circunferência. Ele vai ser justamente o valor do ângulo em radianos, né? Se for um ângulo aqui de 60 graus, de 30 graus, não importa, multiplicado pelo R, tá bom? Então, se o ângulo aqui for de 30 graus, né, quanto que vale o comprimento da circunferência? 30 graus. Né? Aí você pensa, olha, se o ângulo até o fim aqui é 180 graus, né, 30 graus seria 180 dividido por 30, que dá 6. Tá certo? Ora, 6, então é 1/6. Né? 1/6 de π vezes r. Então, aqui ficaria π sobre 6 vezes r. Tá bom? Esse seria o comprimento aqui da sua cunha, né, de 30 graus. Né? Ou π sobre 6 radianos. Tá bom? Então, para ficar melhor, mais claro, eu coloquei aqui todos os ângulos correspondentes, né, e todos os valores deles em radianos. Eu estou fazendo esse círculo aqui com todos os ângulos, porque isso aqui vai ser muito importante quando a gente estiver falando de funções trigonométricas. Né? Porque lá em funções trigonométricas, e na própria física também, a gente não usa as unidades de grau. Apesar de ser muito bonita, né? Muito fácil, a gente usa no dia a dia. Né? Você, né? A minha vida aí deu um giro de 180 graus, né? Quando se diz esse tipo de coisa. Não, o que significa isso? Minha vida foi totalmente para outro lado. Né? Você tinha 0, um giro de 180, você vai totalmente para o outro lado. Né? Só não pode dar um giro aí de 360 graus, senão você não sai do canto. Então, um giro de 360 graus, né, você volta para o mesmo lugar. E aí, em esportes, né, se usa muito os ângulos, né, lançamento de dardos, né, lançamento de pesos, né, muito comum se usar aí, a questão angular, né, de 30 a 45 graus, seria um ângulo perfeito para lançamento de um determinado objeto, um pouco maior do que 45 para evitar aí a resistência do ar, né? Seria aquele, você assiste esses esportes, né? Geralmente esportes olímpicos, né? Os comentaristas eles comentam muito
essa ideia de lançamento, né? Qual é o ângulo perfeito, que é 45, mas só que tem a resistência do ar. Aí você tem que lançar num ângulo aí um pouquinho maior, se tem vento, se não tem, né? Enfim. Então, se usa muito grau porque é fácil de entender. Né? 90 graus é perpendicular, 180 graus, né? É o ângulo raso aí, né? De 180, tá bom? Só que na física é muito mais útil para a gente, né, usar o radianos. Por quê? Porque radianos já te dá a unidade correta, né? Já dá o valor correto de uma determinada grandeza, tá certo? Porque ele já é de fato comprimento, ele é a medida do comprimento. Se o seu círculo tiver raio 1, 2π é o valor do comprimento, o comprimento vai ser 2π metros, tá certo? Já sai como valor de comprimento, e não 360 metros, tá bom? Se você usar o 360 e colocar o metro depois, aí vai estar errado, né? É 2π metros, tá bom? Porque tem a mesma unidade do raio, só que o raio é 1, tá bom? Só que o raio é 1. Então, 360 graus, aí você vai fazer essa conversão aqui, ó. O ângulo em radianos equivale a 2π. O ângulo em grau equivale a 360, que você faz uma regrinha de 3, né? E você vai descobrir, por exemplo, que 30 graus é π sobre 6, 45 é π sobre 4. Isso aqui tem que ficar tatuado, né, na sua mente, tá bom? De físico, né? Você não pode esquecer jamais, tá bom? Quanto equivale 30, que é π sobre 6, 45 é π sobre 4, 60 que é π sobre 3, 90 é π sobre 2, tá bom? 120, 2π sobre 3. Aí a partir daqui você só faz o complementar, né? Por exemplo, 120, você sabe que é 90 mais 30, tá bom? Então você faz π sobre 2 mais π sobre 6. Faz a soma da fração, dá 2π sobre 3. Né? 135 é 3π sobre 4. Né? A partir daqui você faz só a soma. Tá certo? Lógico que os ângulos principais para você ter na sua mente, e não esquecer jamais, né? É π sobre 6, que é 30. π sobre 4, que é 45. π sobre 3, que é 60. π sobre 2, que é 90. π, que é 180. 3π sobre 2, né, que é esse rapaz aqui. Tem que ficar um pouquinho na sua mente esse daqui também, que é 270. E o 2π, que é a volta completa. Né? Você tem que saber interpretar esses ângulos principalmente. Né? Os outros você faz por soma. Né? Soma 135, por exemplo, é 90 mais 45. Então você soma aqui os dois que você sabe, pronto, dá o 35. Tá bom? Então essa conversão de π de grau em radianos, ela vai ser extremamente importante quando a gente estiver falando de funções trigonométricas. Tá certo? Eu queria que você treinasse bastante esse tipo de conversão. Né? Bom, vamos lá. Com isso, sabendo, né, dessas brincadeiras aí, você agora sabe o ângulo, né, de qualquer figura geométrica. Né? O círculo, a volta completa é π, meia volta é 2π, desculpa, meia volta é π. Né? Para um triângulo equilátero, né, o ângulo aqui do triângulo equilátero vai ser 180 dividido por 3, que é π sobre 3, né, que é 60. Né? Se a soma dos ângulos de um triângulo é 180, a metade vai ser 60, que é π sobre 3. E aí a sua altura, que corta metade, né, a altura de um triângulo equilátero, né, ela é também bissetriz. Né? Ela é bissetriz, porque ela corta o ângulo na metade. Né? Então dá π sobre 6, que é 30. Esse ângulo aqui é 30. Esse daqui é π sobre 2, que é 90. E o outro aqui é 60. Né? No quadrado, esse ângulo aqui é π sobre 4, que é 45. Né? O outro aqui é π sobre 2, é um ângulo reto. Tá bom? O ângulo externo aqui ao quadrado é 3π sobre 2, que é 270. Tá bom? Já num pentágono, né, você pode imaginar aí qual é o ângulo aí de um pentágono. Né? Esse ângulo vai ser 3π sobre 5. Né? Já no pentágono é um pouquinho mais complicado, né? Porque você tem 3π sobre 5. Quem é 3π sobre 5? Em radianos. Desculpa, em grau. Né? É simples de fazer? Né? Ou não? Tá bom? Porque aqui é 180. A soma desses aqui é 360. Né? A soma desses aqui
Quanto é que vai dar? Será que dá um ângulo quebrado aí? Né? Você tem 3π sobre 5. Né? Equivale a quantos graus? Né? Você pode voltar para cá. Ó. 3π sobre 5. Né? E o ângulo em grau. Aqui vai ficar 3π, né? 3π sobre 5. Né? Dividido por 2π. Vai ficar quanto? Vai ficar 3 sobre 10. Né? 3 sobre 10. Porque o π cancela. 3 sobre 10. Então você tem 360. Né? Dividido por 10. Dá 36. Então fica 36 vezes 3 que sobrou aqui. Quando é que dá 33 vezes 3? 36 vezes 3. Dá 108, né? 108. Tá bom? Então é esse o ângulo aqui do pentágono. Certo? É o ângulo do pentágono. E aí os outros ângulos também você pode calcular da mesma forma. No hexágono é interessante. Ó. Esse ângulo aqui é 2π sobre 3. Quem é 2π sobre 3? Aí você vem de novo para cá. 2π sobre 3 sobra 2π e o 3 aqui embaixo. Né? Então, 2π cancela com 2π, sobra um 3 aqui embaixo. 360 dividido por 3 dá 120. Então, o ângulo em graus é 120. Esse ângulo aqui é 120. Tá bom? Então, é interessante você aprender um pouquinho aqui sobre esses ângulos, né? Porque eles lhe ajudam a saber quanto é que é o ângulo aqui interno de um hexágono, o ângulo interno de um pentágono, né? O ângulo interno aqui de um octógono, e assim vai. Tá bom? E assim vai. Tá bom? Então, vamos para a área agora do círculo. A área de um círculo, né? Essa é interessante, porque você conhece lá do ensino médio que a área do círculo é π sobre π, raiz de πr2, né? πr ao quadrado, onde r é o raio, né? Ela pode ser provada, né? A gente pode mostrar aqui, né? Não muito rigorosamente, né? Fatiando um círculo em pequenas fatias e sobrepondo para formar um retângulo de lados R e πr. Então você pega aqui o seu círculo, bom? Fatia ele em vários triângulos, entre aspas, né? Porque não é um triângulo, é uma cunha. Por que eu digo que é uma cunha? Porque a base dela é curva, certo? A base é curva. E se você juntar todo mundo aqui, ó, pegar cada fatia dessa do triângulo e colocar organizado dessa forma aqui, você vê claramente que a distância da base até o centro é o R, que é o raio, e o comprimento da circunferência toda aqui, né, que você usou, é a metade, né, porque você não está usando todos os triângulos, né, para fazer esse comprimento. Então é 2πr sobre 2, que é π vezes r. Então, o comprimento total é πr vezes a área total, né, é r vezes πr, que é πr ao quadrado. Essa é uma forma de demonstrar a área do círculo. Só que ela tem um pequeno problema, né? Que as cunhas aqui são círculos ainda. São pedaços de círculo, são arcos. Né? Só que esse procedimento ele é correto. Né? Esse procedimento que você faz aqui, de subdividir o círculo, tá certo? Em vários, né, pedacinhos aqui, né, e depois somar todos os pedacinhos pequenos, ele é um procedimento correto, porque ele é um procedimento integral. Assim, ele é do próprio cálculo diferencial integral. E você mostra realmente que a soma dessas fatias aqui é a área do círculo. Tá bom? Dá para a gente mostrar não só ilustrativamente, como está sendo mostrado aqui, mas dá para mostrar rigorosamente usando o cálculo diferencial e integral que a área do círculo é πr ao quadrado. Bom, πr ao quadrado. Né? Inclusive existe outra forma, usando o cálculo diferencial, de você demonstrar a mesma coisa. Né? É você propor que um círculo ele é uma coleção de anéis. É como se você pegasse vários anéis e colocasse um anel dentro do outro até formar um círculo maior. Essa soma de vários anéis para formar um anel maior, você está fazendo aí uma integral. Né? Uma integral. E você mostra também que a área do círculo é πr ao quadrado usando esse procedimento também. Né? Propõe a área de um anel, a área de um anel, né? Que é basicamente o comprimento da circunferência vezes a espessura dele. Soma todo mundo, vai te dar πr ao quadrado. Esse é um procedimento usado no cálculo
diferencial. Então a área de um círculo qualquer é πr ao quadrado, e pode ser mostrada aí não só ilustrativamente, como está sendo mostrado aqui, né, mas pode ser mostrado rigorosamente usando esse mesmo procedimento aqui, só que com triângulos realmente pequenos, né, não tão grandes como esses aqui, certo? Então, no caso do volume da esfera, né, o volume da esfera você conhece que é 4/3 de πr3, né? Esse resultado é um resultado que pode ser mostrado também usando os conhecimentos de cálculo diferencial integral, né? E a gente vai ver mais na frente. Mas eu estou logo adiantando aqui para a gente poder manipular daqui a pouco na próxima aula, né? Essas propriedades, né? Fazer umas continhas, fazer conversão de unidade, né? Justamente para treinar isso daí, tá bom? Então, usando os mesmos argumentos, né? Inclusive esse daqui é bem interessante também, né? Que você vai mostrar aqui o volume de uma esfera usando o cálculo diferencial integral, né? O volume da esfera ele vai ser também o volume de vários anéis concêntricos. É como se você estivesse quebrando aí a esfera em vários anéis, né? E você consegue mostrar que o volume dá exatamente isso daí, tá certo? Dá exatamente 4/3 de πr3, né? Não tem uma prova geométrica muito boa, né? Apesar de que existe uma curiosidade aí que os gregos antigos, né, eles também sabiam que o volume de dois cones de raio R, né, quando a base aqui, né, R, o volume do cone, né, eu não falei aqui, mas o volume do cone ele também é o mesmo volume da pirâmide, né, por incrível que pareça, né, é 1/3 da área da base vezes a altura. Isso também não é nenhuma mágica, né? Assim como o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura, o volume do cone também não é uma mágica. É simplesmente uma consequência do próprio cálculo diferencial integral. Daí a importância significativa do curso, de um bom curso, né, de cálculo, né? Por isso que você precisa ter esse pré-cálculo. Você precisa chegar no cálculo mesmo, né? Você tem disciplina de cálculo 1, 2 e 3, né? Você precisa ter realmente fazer um cálculo muito bem feito. Você consegue mostrar muita coisa aí, provar muitas equaçõezinhas aí que até então ficava meio obscuro, né? Para quem gosta de investigar de onde é que vem, né? Essa é uma delas, o volume da esfera, né? Assim como também a área da esfera, a área superficial da esfera, eu não comentei aqui, né? Que é 4πr ao quadrado, tá bom? Você mostra também através do cálculo diferencial integral. Mas existe uma curiosidade aqui, os gregos antigos eles sabiam já, mesmo sem o cálculo, né, porque o cálculo ele é da época de Newton, né, de Leibniz, né, é do ano ali 1600, tá bom? O cálculo diferencial integral ele tem 300 anos, tá bom? 300 a 400 anos, tá bom? Vai fazer 400 anos. O cálculo diferencial integral tem 400 anos. E as civilizações gregas elas atingiram o seu ápice aí de desenvolvimento, de conhecimento aí muito antes, né? Antes de Cristo, tá bom? Tem mais de 2000 anos, tá bom? Mas os gregos sabiam, né, que o volume de dois cones, né, de raio R, se pegar aqui o mesmo raio, do mesmo tamanho da esfera, né, e a altura dele ser a altura do diâmetro da esfera, né, eles seriam idênticos. Ou seja, dois cones, o volume desses dois cones aqui preenchem o volume da esfera. Quem tiver a curiosidade, eu posso mostrar depois aí como é que os gregos fizeram para mostrar que isso daqui seria verdade, né? Mas a prova, digamos, rigorosa, né, ela vem de fato do cálculo diferencial, né, o cálculo do volume desse rapaz aqui, né? É uma constatação, se você calcular aqui a área da base e a altura, né, que é 1/3, somar, né, porque a área da base aqui vai ser quem? πr ao quadrado, né? Essa área da base aqui é πr ao quadrado. Vezes a altura, que é 2r, né, te dá o quê? Dá 2πr ao quadrado. Né? Isso aqui vezes a altura dá 2πr ao quadrado. Só que é 1/3. Então é 2/3 de πr ao quadrado. 2/3 de πr ao quadrado. Somando dá 4/3 de πr ao cubo. Né? Desculpa. Que aqui é o quadrado vezes o cubo, cubo. Né? Então, aqui fica 2/3 de πr ao cubo. 2/3 de πr ao cubo. Somando dá 4/3 de πr ao cubo. Né? Hoje você sabe porque você sabe a área da esfera, né?
mas os gregos já sabiam que esses dois cones aqui te davam a área da esfera. Tá? Então é bem interessante essa questão aí. Tá certo? Então, é isso.